inclusive. E aí, falando assim desses desafios, eu sei que tem um outro que é assim, que a gente precisa falar dele, né? Porque é uma empresa familiar. Perfeito. Eu também já passei por algumas empresas familiares, eu sei que não é fácil. Não é. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, de como é que faz pra dar certo, né? Irmão, mãe, cunhada, como é que faz aí pro negócio Eu te funcionar? confesso, quando eu voltei para a Noel em 2015, né, eu trabalhava numa construtora, era lá para a área comercial, e eu tinha uma ideia de falar assim, agora eu vou ficar mais próximo da minha família, vou ficar mais próximo da minha mãe, que eu estava me sentindo muito distante, pelo trabalho dela e pelo meu trabalho. E no começo é muito bom mesmo, você tá próximo do irmão, da mãe, mas eu acho assim, Elaine, que pela formação das pessoas, pelas características, quando começa a vir as decisões, as dificuldades, as pessoas agem de forma diferente. Eu acho que durante esses últimos 4 anos, talvez a gente viveu isso muito intensamente. Sim. Coincidência, expansão, né? Sim. E eu acho que houve muitos embates, tá certo? Houveram muitos embates e a gente esse ano criou algumas regras, sabe? Eu posso falar de trabalho, porque é uma empresa familiar e é aquela coisa. Eu sou dono, então eu acabo me sentindo direito às vezes de interferir na área do outro, né? Então, quando você tem regras bem estabelecidas, funções bem estabelecidas, eu acho que isso minimiza muito. Mas, assim, um grande desafio, eu tenho uma relação fantástica com meu irmão, com o Ives, né? Desde moleque, relação fantástica. E, às vezes, isso atrapalha, porque, às vezes, tem coisas que também tem que ser enfrentadas, são coisas difíceis, sabe? Sim. E a gente, às vezes, diz, não quero me dispor, mas acaba estourando em outra coisa, às vezes, uma discussão, acaba estourando, porque aí não vai resolvendo as coisas. Né? Então a gente tem buscado conversar muito, buscado entender um pouco mais a área de cada um, de estimular, de respeitar, e eu acho que a gente está encontrando um modelo aí que está se adequando, mas realmente empresa familiar é complexo, né? Porque tem sentimentos também. Sim, e tem intimidade, né? Tem intimidade. Aquela coisa assim que às vezes você não fala uma coisa para a pessoa de fora, mas de dentro de casa você diz. Exatamente, então... Mas isso assim, é um grande desafio. Eu confesso, né, de vir... Teve até esse ano, eu falei, cara, se eu soubesse que eu ia me dispor contigo, eu acho que eu talvez não teria voltado para a Noélia. Porque a gente tem uma relação de carinho muito grande, né? Então, mas tudo é aprendizado. A gente é novo e a gente sabe que essa curva de aprendizado ainda é longa ainda pra gente. Mas uma coisa bacana, assim, eu já fui funcionário, né? Já trabalhei em empresa que era de gestão familiar. E aí eu lembro que na época a gente ficava assim, perdido. Porque... Quem recorrer? Porque eram 3 irmãos e o pai. E aí a gente, nossa, eu vou obedecer quem, entendeu? E cada um dava uma ordem diferente em todos os setores. Aí a gente ficava assim, muito perdido. Isso é muito ruim, né? Total. E vocês já conseguiram dividir um pouco mais essas tarefas, né? Eu acho que já está mais claro, assim... Quando fala de produção, a gente já sabe, tem que falar com o Ives. Exatamente. E tem um detalhe engraçado que isso você acabou de falar, pode ser um problema para a empresa, porque a gente acaba que, a gente percebe no dia a dia que às vezes, depende do assunto, o funcionário procurou a mim ou meu irmão. Né? E isso não pode ser feito sem um alinhamento. Então a gente também tem essa preocupação de deixar sempre muito alinhado. Né? Hoje, se alguém me procurar para falar de produção, eu escuto, mas procuro o Ives. O Ives também, se encontrar alguém da área comercial ou falar um pouco de obra, vai mandar me procurar também. Então a gente vai tentando encaixar, né? Os ciclos não são isso, né? A gente estabiliza, aí começa a passar por um ciclo de crescimento, aquilo que estava organizado, desorganizou. Sim. A estrutura muda, entra novo gerente, criam novos cargos, daqui a pouco a gente tem que rever o processo. Então a gente passou por vários ciclos nesses últimos anos de crescimento. Né? E a gente está entrando agora num novo ciclo também de crescimento. Então a gente está reaprendendo novamente. E eu acho que entra também aí essa maturidade de vocês, né? Eu vou dizer porque eu estou olhando de fora, né? De ver essa coisa evoluindo e entender que a empresa é maior. Né? E às vezes eu vou deixar assim, o que eu quero, o que eu acho que é certo para o benefício da empresa, e aí é um que vai prevalecer nessa tomada de decisão, mas em um outro momento não é, né? E aí vai se um avança, outro recua para ir se contrapondo e a empresa ser a maior beneficiária. Isso é uma coisa que a gente respeita muito, Elaine. Desde que eu entrei na Noélia, primeiro,
nossas despesas pessoais são diferentes da empresa. Eu tenho meu Prolabore, quando é possível, tem distribuição de lucro, mas os meus projetos pessoais não podem ser impactados na empresa. A empresa, a gente fala, a empresa é um ser independente e ele é maior, hoje ele é muito maior do que o sócio, porque a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Né? A Noalheiros tem 310 funcionários. Então, eu não posso pegar a minha vida particular e tentar resolver com a empresa, correndo o risco de impactar 310 famílias. Né? Então, isso a gente respeita demais e, assim, é fora de cogitação qualquer ação dessa. Isso eu acho que é bacana da gente tocar, sabe? Porque é uma coisa que a gente vê aí no mercado muito comum de empresa familiar fazendo, né? Eu vou ali, aí eu... Até os salários da gente, a gente equilibra o preço de mercado. Ninguém pode ganhar mais do que... A gente sempre faz a comparação. Se eu fosse contratar um cara assim, quanto é que eu pagaria? A empresa pagaria. Então, a gente também é tudo preço de mercado. Salário, se der lucro, deu lucro, distribui. Se não der, se for para investir, é investido, segura e assim. E aí é bom porque também cada um vai se planejando com aquilo ali, né? Tem que ser. Muito bom.